Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter mais um vídeo no nosso canal, uns 10 minutos de história. E hoje a gente vai falar sobre uma população que viveu há muito tempo, que são os egípcios. Para a gente começar a falar dos egípcios, a gente tem que aplicar dois conceitos que são conflitivos. Um é sobre orientalização e outro sobre ocidentalização. Antes de tudo, antes de mais nada, o Egito está inserido no norte da África e, portanto, de uma população negra. Digo isso porque é um erro comum, principalmente no cinema e assim por diante, de colocar os egípcios como sendo uma população branca, o que é, de certa forma, errado, já que o norte da África e com todo o continente nesse período era majoritariamente de população negra. Isso porque se orientaliza um olhar sobre os egípcios, e a orientalizar o povo egípcio coloca eles como uma ideia fixa somente de ligação próxima aos árabes e assim por diante, versus a ideia de ocidentalização, muito conto dos gregos, né? Os primeiros relatos escritos sobre os egípcios vêm dos gregos, de Heródoto, na história, que vai relatar a grandiosidade do império e assim por diante. Isso também tem uma culpa, em boa parte, de tentar colocar os egípcios não na história da África, mas sim uma história que está sempre em contato com os europeus, com os gregos, com os romanos, com os macedônicos e assim por diante. Então, o Egito, o Império Egípcio, ele é muito maior que isso. O Egito, ele conseguiu se permanecer durante muito tempo, muito por causa do rio. É considerado o Egito, assim como a Mesopotâmia, são populações, são reinos, grandes impérios que sobreviveram por causa dos seus rios. Isso porque a agricultura, a forma econômica, principalmente dos egípcios e dos mesopotâmios, mas dos egípcios que a gente vai falar aqui, eles viviam exatamente dos sistemas de aumento e rebaixamento das águas do rio Nilo, que propiciavam o enriquecimento do solo e assim a plantação. Essa plantação, esse modo, faz, ou a gente nomeia, de sociedades de regadio, exatamente por ser próximas dos rios. E por que essa economia? Essa economia era local, ela era boa parte dela de subsistência e também para os faraós e assim por diante. Toda a produção ela era escoada, ela era dada ao Estado, entre aspas, tá, gente? Porque não existe a ideia de Estado moderno. Essa ideia de Estado ela é colocada no século XVIII, XIX, então não pode a gente colocar aqui a ideia de Estado, mas vamos falar que o Estado, né, ficava nas mãos do Estado, e o excedente que a população produzia também ia para o Estado. Então, ou seja, ficava muito pouco com a população e quase tudo ficava com os faraós. Isso era uma parte do ano, porque o rio Nilo ele enchia, e quando ele enchia era muito difícil, era quase impossível de fazer plantação. Então, na outra parte do ano, a população ficava, no caso, à mercê das grandes construções, de serem servos dos nobres e assim por diante. E aí a gente coloca um outro fator. A organização social dentro do Império Egípcio, dentro do Egito, ela era estratigráfica, ou seja, não havia relações, não havia mudanças entre a sociedade. No caso, né, a gente pode colocar aqui um conceito que existia os dominantes, os faraós e assim sucessivamente, a sua família, uma parte da nobreza, e do outro lado, a grande maioria, praticamente todo o reino,
que ficavam com os dominados, né? Aí os servos, os camponeses, os comerciantes e assim sucessivamente. A única classe dentro desses grupos de dominados que poderia ou tinha um prestígio maior era dos escribas. Eles eram as pessoas que sabiam ler, escrever, tinham domínios básicos, né, de matemática, da escrita e até de alguns aspectos da medicina. Isso é um fator muito importante, porque é no Egito que vão surgir os primeiros primórdios, né, os resquícios do que seria a medicina, a engenharia, a geometria, a matemática e a ideia, né, de sustentabilidade do solo. Isso, no caso, a gente está aqui no aspecto econômico e social. No aspecto político, se é uma sociedade estratigráfica, então ela é uma política pautada no centralismo. O Egito ele é administrado pelos faraós, que são a personificação do deus Ra, e eles são a réplica de Osíris. Então Ra, o sol, Osíris, a morte. O faraó ele é uma divindade política e religiosa, o que a gente chama de teocracia. Então a unidade política egípcia é centralizada na figura do faraó, que no modo hereditário de pai para os filhos vão aí portanto manter as linhagens. O Império Egípcio ele não dura durante muito tempo, pois exatamente era um império muito chamativo, um império muito forte, cheio de riquezas, que chamavam muita atenção dos que estavam à sua volta. E aí chega as derrocadas, né? Quando a gente vai falar do Império Egípcio, a gente tem sempre que atentar que eles não estão sozinhos, eles estão sempre em contato com os outros povos, fenícios, hebreus, gregos, romanos e mais adiante os próprios árabes. Isso é muito importante. O Egito é muito retratado, principalmente nessa parte, por exemplo, contato com os hebreus, é muito próximo na Bíblia, já que o êxodo judeu, tanto para ir e saindo do Egito, é muito relatado na Bíblia. Outra relação entre os egípcios e o mundo é a relação de Cleópatra com Marco Antônio, onde ali quase aconteceu uma fusão entre o mundo ocidental e o mundo, vamos dizer assim, oriental, entre aspas, né, entre os bárbaros e os romanos. Isso foi claramente foi barrado, e aí a gente vai ver mais depois quando Augusto dá um finish nos dois. O Império Egípcio ele exatamente se desmembra quando Roma, quando Marco Antônio e Cleópatra, no caso, morrem. E aí o poder fica praticamente nas mãos do imperador do Império Romano, e aí o Egito vai se tornar uma anexação do Império Romano. E nessa anexação vai indo aos poucos, vai mudando de imperador, até chegar na questão cristã. Quando o cristianismo ele é colocado como religião oficial, toda essa ideia da cultura egípcia se perde. E aí o que acontece, né? Por que isso, né? Com Constâncio II, a religião ela se torna oficial, e a partir das teorias, né, dos teoremas, das teses de Teodósio, vão colocadas então a obrigatoriedade da cultura e da religião ser totalmente cristã. E assim as outras religiões não católicas, cristãs, vão se tornar pagãs, sob pena, no caso, de até de perseguição. Então os egípcios eles vão se tornando, a cultura egípcia ela vai perdendo força junto com o Império Romano, principalmente essa cultura, essa religião que era muito forte, muito importante, imponente dos egípcios. Outro fato importante é a Núbia. Os núbios, que eram o norte do Egito, eles
enfraquecem o poder real ao longo do Nilo e vão anexando aos poucos as dinastias egípcias, até chegar na 25ª dinastia, que é uma fusão entre egípcios e núbios, já, no caso, no englobamento do que acontecia dentro da região. A Núbia, ela é no caso, um império, onde hoje seria parte ali da Etiópia, e eles têm esse nome exatamente por causa que eles eram chamados de Nubes. No caso, Nubes significaria ouro, era um império dourado, muito rico na ideia de riqueza. Outra coisa interessante, não existia sistema monetário, tanto no Egito como aqui no caso a gente está falando aqui na Núbia. Existia um sistema de trocas, não existia essa ideia de riqueza. O ouro, as joias preciosas, elas eram mais como questão de ornamento. Então os núbios têm uma particularidade interessante, pois o governo, assim como os egípcios, não teria distinção de gênero, poderia ser homens e mulheres, não era um sistema patrilinear. Porém, na Núbia, o matrilinear ele era um pouco maior. As mulheres dos faraós, dos comandantes, e as próprias mulheres, quando elas se tornavam comandantes, elas eram todas assim, se a gente for chamar as primeiras damas, elas eram chamadas de Candaces, e elas eram sacerdotisas reais e detinham o poder, a memória de toda a população. Por isso que nas sociedades africanas a mulher ela tem um destaque muito importante, diferente do mundo ocidental, que é praticamente patrilinear e, vamos dizer assim, voltada à figura do homem. O Egito, como eu disse aqui, com o Império Romano, ele é anexado, e isso é importante saber, porque a partir daí a cultura egípcia ela some. Uma delas é a queima das grandes bibliotecas, de grandes acervos culturais da cultura egípcia que a gente não tem. Por isso que existe essa ocidentalização. Os egípcios eles fizeram as pirâmides, eles fizeram várias outras construções grandes que, vamos dizer assim, não poderiam ser herdados, não poderiam ser eles os grandes herdeiros de uma cultura, de um passado africano. Então eles foram colocados à margem, sobre o olhar dos europeus. Isso também porque não existia uma história, não existia história no Império Egípcio, dentro do Egito. Então era uma história mais oral. Então por isso todos os relatos que a gente tem sobre os povos egípcios do Egito, eles são colocados na visão do outro sobre eles. Os egípcios eles vão ser, depois que o Império Romano cai, os egípcios eles vão se tornar parte do Império Islâmico, depois parte do Império Turco-Otomano, quando aí sim a religião islâmica se torna mais presente dentro da região. Porém, os esquícios do cristianismo são grandes, uma parte da população egípcia é de cristãos coptas, que seguem uma religião católica muito mais próxima do que era pregado lá nos tempos de Jesus e assim por diante. Então, só para a gente colocar um fim, amarrar essa história, o Egito ele é um império muito grande, não só em extensão, foi um dos maiores impérios da época, mas grande cultura e legados. Tanto é que existe hoje um ramo dentro da arqueologia da história, que são os egiptólogos, que eles estudam exatamente a cultura egípcia, a história, o passado, a religião, os sistemas do Egito. Tudo isso, essa história é feita por meio da arqueologia, seja vestígios de tecidos, de cerâmica, de templos que existiram e que viraram um fascínio da cultura europeia, principalmente no século XIX, quando boa parte dessas riquezas que ficavam dentro de tumbas e assim por diante foram saqueadas e levadas para a Europa. Uma delas, por exemplo, são os obeliscos egípcios que ficaram espalhados aí ao longo do mundo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado daqui do nosso vídeo. O Egito é um assunto que normalmente não cai muito mais no vestibular, mas é um assunto muito interessante para a gente entender a relação do mundo greco-romano,
quando a gente for falar de Roma, a gente vai falar um pouco mais de Egito. E é isso. Próximo vídeo a gente vai ficar aí no impasse entre unificação italiana e unificação alemã, talvez até os dois. E até semana que vem. E bons estudos. E o vestibular tá chegando. Foco, força e fé. É isso.